Beth Saão, Rita Passos e ex-presidente, declaro aberta a 9ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação das Questões Sociais da 3ª Sessão Legislativa do 2º biênio da 18ª Legislatura. Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Beth Saão. Para solicitar a dispensa da leitura da ata. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Entramos, então, na ordem do dia. De qual? Tá. Bom, então faço o registro nesse momento. Faço o registro para constar nos autos de que o item de número 1 da pauta, a pedido da autora, foi retirado, segundo solicitação oficial, segundo solicitação formal da autora, e que a manifestação de voto em separado recebida pela secretaria dessa comissão do deputado João Paulo Rilo, pertinente à matéria, que será encaminhado à autora do projeto para anexação. Alguma outra manifestação? Registro também, nesse momento, a presença da deputada Clélia Gomes e do deputado Coronel Telhada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Marco Vignoli. Pela apenas ordem. Antes de passar a palavra ao deputado Vignoli e à deputada Beth, apenas registrar a ausência justificada do deputado Adilson Rossi. Pela ordem, deputada Beth Saão. Para dizer a Vossa Excelência que tem aqui, que foi protocolado um voto em separado de minha autoria. E Vossa Excelência não se referiu a ele. Apenas não me referi ao voto em separado de Vossa Excelência, porque já havia sido publicado na pauta, estando, portanto, já constando dos autos normais. Então, Vossa Excelência comunicou que a deputada Célia Leão ela solicitou retirou. um pedido formal de retirada do item de número 1 da pauta. Eu fico menos preocupada nesse sentido, porque um projeto dessa envergadura, partindo aqui desta casa, eu acho que seria desastroso, se não trágico, como foi as discussões havidas em nível municipal, onde o prefeito João Dória recuou também na sua proposta absurda de colocar a ração humana para ser servida para os alunos das escolas públicas. E mais, ainda na ocasião colocou que os alunos não tinham o hábito de comer coisas boas, ou não tinha paladar, uma coisa desse tipo, né, se não me engano. Então, nós fizemos questão, e aí o deputado Rilo também, o deputado João Paulo Rilo, também está protocolando, de colocar o nosso voto em separado, inclusive que foi bastante justificado esse voto, mostrando o absurdo de uma proposta como esta, que foi aqui colocada pela deputada Célia Leão, inclusive com o voto favorável do relator, deputado Marco Vignoli. Felizmente, isso foi retirado, acho que prevaleceu o mínimo de bom senso, e nós não temos, pelo menos neste momento, o risco de fornecermos às nossas crianças e os nossos adolescentes uma alimentação de péssima qualidade, que não só não tem nenhuma comprovação científica de que ela possa ser, de fato, uma alimentação que possa suprir os nutrientes que uma criança e um adolescente, um jovem necessita, como também é de duvidosa serventia no que diz respeito ao processo de aprendizado. E por que digo isso? Porque todos sabemos que uma merenda de qualidade, ela ajuda no processo de apreensão dos conteúdos pedagógicos que são ministrados em sala de aula. Portanto, a única coisa que nós podíamos esperar era que houvesse, de fato, a retirada e, talvez, espero que daqui para frente não haja mais nenhuma mente brilhante
capaz de apresentar um projeto com todo o respeito ao conteúdo de determinados projetos, porque essa é uma iniciativa individual e é legítimo que as pessoas coloquem nas suas iniciativas individuais propostas que elas acham que são importantes para elas, mas não são importantes para o conjunto da população, em especial para os nossos estudantes. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Pela ordem, deputado Marco Vignoli. Não, se eu informar isso, eu já dispenso pela ordem. Bom, passemos então pela ordem, deputado João Paulo Rilo. Quero fazer coro com a deputada Beth Saão em relação ao projeto e saudar aqui essa iniciativa da deputada Célia de retirar o projeto. Acho que é uma vitória da dignidade humana na comissão. A deputada Beth foi muito feliz no que diz respeito à qualidade de alimento, né? A redução de qualidade de vida que nossos alunos e aqueles que dependem da assistência social do Estado poderiam ter com a aprovação desse projeto. Também, senhor presidente, o que calou fundo foi a denúncia que nós fizemos aqui na comissão, a Câmara de Vereadores de São Paulo também fez, dos interesses econômicos do aprendiz de prefeito. O Dória não passa de um aprendiz de prefeito, um homem sem vocação nenhuma para coisa pública. Tudo que ele faz é negócio e nós desmascaramos. O que estava por trás era um lobby muito forte da iniciativa privada, de grandes redes de hotéis, de restaurantes, que hoje gastam para fazer o descarte de alimentos e passariam a lucrar com este programa. Ou seja, o Estado passaria a dar isenção para eles teriam um lucro para doar o alimento quase estragado para uma outra empresa que também teria lucro, envolvida no esquema do Dória, para produzir ração humana. Então, devagarzinho, a gente vai desconstruindo esta farsa chamada João Dória. Felizmente, o parte do PSDB, desde o início, fez crítica, agora uma outra parte passa a criticá-lo. Eles precisam reparar esse dano que fizeram à história, elegendo essa farsa como prefeito. Algum outro deputado deseja se manifestar? Gostaria. Dizer também, na mesma linha de raciocínio do deputado Rilo e da deputada Beth, que o projeto de lei que foi retirado, graças a Deus, pela deputada Célia Leão, ele é um projeto que foi replicado, né? Um projeto que originalmente começou lá no Congresso Nacional, com o então deputado Arnaldo Jardim, depois ele veio para o município e aqui para o Estado. E ele é copia e cola um do outro, só muda a palavra municipal, estadual e nacional. O restante do projeto, ele é idêntico. Então, dizer aí que é inaceitável, é inadmissível que a gente possa considerar, no momento que a gente vive nesse país, que as pessoas pobres sejam compelidas a se alimentar com ração. É inadmissível, e essa ração advinda de sobra de muitos alimentos que teriam que ser descartados, né? Então, economiza quem não precisa gastar com descarte, aí você não sabe qual é a composição real daquele alimento, e você tem aí alimentos que estão no limite do prazo de validade. Então, é absurdo, essa proposta é absurda, e que bom que a deputada teve bom senso e retirou esse projeto de lei. Então, é isso. Algum outro deputado deseja se manifestar? Não havendo outras manifestações, passemos então à pauta. Registro também que eu lamento profundamente a postura do senhor prefeito, o senhor João Dória, com relação a essa lamentável farinata ideia, segundo sua própria defesa, ideia de alimentação de astronautas. Lamentável confundir os pobres na cidade de São Paulo com astronautas. Triste demais, triste ver. Mas o mundo da lua, dessa farsa eu nunca fiz parte nem jamais assinei embaixo. Item de número 2, projeto de lei 905 de 2014. Deputado Carlos César. Institui serviço de recepção de denúncias ou suspeita de maus tratos a idosos, denominado
SOS Maus Tratos contra Idosos no Estado. A relatora é a deputada Rita Passos, que tem em seu relatório um voto favorável ao projeto de lei do deputado Carlos César. Obrigado. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. A votos. Os deputados que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Item de número 3, projeto de lei 1459 de 2015, da deputada Célia Leão, dispõe sobre a colocação de banheiros químicos adaptados às pessoas com deficiência nos eventos realizados no Estado. O relator é o deputado Marco Vignoli, que apresenta em seu relatório parecer favorável à aprovação do projeto na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação dessa Casa. Em discussão, não havendo oradores inscritos, é encerrada a discussão a votos. Os deputados que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Item de número 4, projeto de lei 28 de 2016, também da deputada Célia Leão. Institui o cartão Acessibilidade para pessoas com deficiência. Pela ordem, senhor presidente, pedir vista do item 4. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Indago se algum dos outros senhores vereadores também deseja fazer algum outro pedido de vista. Deputados, por enquanto. Deputado. Por enquanto. Rememorei meus velhos tempos. Rememorei meus velhos tempos vistas, de Câmara Municipal. Coronel Telhada quer vistas. É regimental. É vistas conjuntas ou de outro item? Conjunta. Vistas conjuntas, então, aos deputados João Paulo Rilo e Coronel Telhada. Item de número 5, projeto de lei 575 de 2016, de autoria do deputado Cezinha de Madureira. Dispõe sobre a dispensa da exigência de apresentação do título de eleitor para os presidiários que estejam em regime de livramento condicional ou progressão do regime de cumprimento de pena como condição de acesso a postos de trabalho nas empresas privadas no Estado. O relator é o deputado André Soares, que em seu relatório apresenta voto favorável. Eu gostaria de pedir vistas, porque eu quero entender melhor isso desse. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Vistas concedidas à deputada Rita Passos. Você pediu vista? Senhor presidente, pela ordem, Pela ordem, deputado João Paulo para Rilo. pedir vista do item 6. Pela ordem, item de número 6, é isso? É. Item de número 6. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Marco Vignoli. Pedir vistas conjuntas. Vistas conjuntas, deputado João Paulo Rilo e deputado Marco Vignoli, o item de número 6. Passemos então ao item seguinte. Item de número 7, projeto de lei 220 de 2017, de autoria do deputado Cássio Navarro. Dispõe sobre o dever de inserção do símbolo mundial de conscientização do transtorno de espectro autista, TEA, nas placas de atendimento prioritário. A relatora é a deputada Beth Saão, que apresenta em seu relatório cota propondo juntada do projeto de lei número 634 de 2017. É porque, pela ordem, senhor presidente, é porque tem um projeto semelhante, por isso que nós estamos propondo De quem isso. é a autoria? Não lembro, Não se mas lembra? é bastante, por isso que nós estamos propondo a juntada, Ok. tá? Pensei. Em discussão, mas aqui não disse se é favorável. Ele vai aprovar a cota. Aí, se Ok. a gente aprovar a cota, vai ser juntado. Ok. Aí vai ser novamente Ok. Em discussão, Cássio a Navarro. proposta de cota da deputada Beth Saão. A deputada propõe a proposta de cota para juntada no outro projeto de conteúdo semelhante. Uma vez aprovado por essa comissão, ele será juntado ao outro projeto. Em discussão, não havendo oradores inscritos, é encerrada a discussão a votos. Os deputados que concordarem com a proposta da deputada Beth Saão permaneçam como estão. Aprovado. Item de número 11. Item de número 8. Projeto de lei da deputada Alessi Brandão, que propõe o projeto 1207 de 2015, que propõe a instituição do Dia Estadual do Orgulho Crespo de São Paulo.
A relatora é a deputada Beth Saão, que apresenta um voto favorável ao projeto na forma do substitutivo ora proposto conclusivamente e contrário ao substitutivo apresentado pela CCJ. Em discussão, não havendo oradores... Quero vistas desse projeto. É regimental o pedido de Vossa Excelência, vistas concedidas ao deputado Coronel Telhada. Item de número 9 da pauta, moção 59 de 2016, da deputada Márcia Lia. Apela para o senhor governador, a fim de que se inclua na Lei Orçamentária Anual do Estado o projeto de implantação de um núcleo de atendimento integrado, NAI, na cidade de Limeira. O relator é o deputado Adilson Rossi, que apresenta em seu relatório voto favorável. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. A votos. Os deputados que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Beth Saão. É só para perguntar se eu, como relatora, é uma dúvida que eu tenho do item de número 8, se eu posso pedir vistas conjuntas com o deputado Telhada. Sim, é regimental o pedido Então, de Vossa Excelência. gostaria de fazê-lo. É regimental, vistas concedidas a Vossa Excelência. Passemos então ao item subsequente, ao item de número 10. Moção 29 de 2017, de autoria do saudoso deputado Celso Giglio. Apela para o senhor presidente da República a fim de que sejam adotadas as providências necessárias para que o Brasil, como outros países e diversas entidades do direito público internacional, reconheça oficialmente o genocídio de que foi vítima o povo armênio perpetrado pelos turcos em 1915, que neste ano completa o seu 102º aniversário. O relator é o deputado Coronel Telhada, que apresenta voto favorável. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão, há votos. Os deputados que concordarem com o voto do relator, que é favorável, permaneçam como estão. Aprovado. Item de número 11, moção 54 de 2017, de autoria da deputada Clélia Gomes. Apela para os senhores presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, a fim de que o projeto de lei número 6.068 de 2016 tenha sua tramitação e aprovação com a maior urgência em razão de sua importância. A relatora é a deputada Rita Passos, que apresenta em seu relatório o voto favorável. Pela ordem. Pela ordem, Só deputada. para saber se tem alguém que saiba aqui que projeto de lei é esse, 6.068. Pela ordem, senhor. Pela ordem, presidente. Às vezes o Rilos já sabe. Pela ordem, deputado João Paulo Rilo. Ó, essa é uma lei em que ele vai oferecer isenção de impostos para a colocação de ar-condicionado em escola pública, é isso? Na Câmara Federal. E aqui ela pede o apoio a este projeto. Tá certo. Eu voto favorável. Esse calor. Esse calor desgraçado. Tá. Obrigada, Rilo. Em discussão, encerrada a discussão, há votos. Os deputados que concordarem com o relatório da deputada Rita Passos permaneçam como estão. Aprovado. Para deliberação. Item de número 12. Indicação de 2 membros, um titular e um suplente, para compor a Comissão Especial de Ex-Presos Políticos instituída pela Lei Estadual 10.726/2001. A indicação se processará atendendo ao dispositivo legal citado, conforme solicitação contida nos ofícios 2756/2016 e 302/2016 do chefe de gabinete do secretário de Justiça e Defesa da Cidadania. Em discussão. Para a gente indicar os... Sim, a comissão precisa indicar um titular e um suplente. Eu gostaria de fazer uma educação, senhor presidente. Eu também indicar um. Eu gostaria de indicar o deputado João Paulo Rilo. Não consultei ele para saber se ele gostaria, mas eu acho que ele tem um perfil importante para isso. Eu quero indicar o deputado Marco. Pela Caiu, né? presidente. Mas... A gente... Eu acho... Por que não?
Nós estamos em processo de discussão. O deputado André Soares solicita a palavra. Eu quero saber Com a palavra o deputado André Soares. da comissão, se a gente tem que indicar primeiro o titular e o suplente, ou em que ordem vão indicar, se tem 2 nomes, se a gente vai ter que votar para titular e para suplente. É essa questão, a minha pergunta. Pela ordem, senhor presidente. Tem mais de 2 nomes indicados? Tem mais algum? Se mais alguém quer se colocar. Não, eu sugiro, por mim, pode ir o deputado João Paulo Hilo de titular, eu vou de suplente. Componho. Você topa, Rila? Perfeito. Em havendo entendimento da comissão, em sendo esse o entendimento do plenário da comissão, então eu vou encaminhar os nomes e aí submeto a votos. Então, ficam encaminhados por essa comissão os deputados João Paulo Hilo e Marco Vignoli para comporem como titular e suplente a Comissão Especial de Ex-Presos Políticos, já citada aqui anteriormente por esse presidente. Os deputados que concordarem com as indicações do titular e do suplente permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento CDD número 26 de 2017, de autoria do senhor deputado Coronel Telhada, para que a comissão apresente moção em reconhecimento à memória de Mário Cosel Filho. Segue anexada uma manifestação de autoria do deputado João Paulo Hilo, contrária à aprovação do requerimento. Já foram solicitadas vistas o deputado Hilo, Vignoli e deputada Beth. Pela ordem, Senhor senhor presidente, presidente. pela ordem, gostaria de pedir vista do processo. Eu estou sendo informado regimentalmente, deputada Márcia, que infelizmente Vossa Excelência não pode. Não, pode Mas o sim. deputado João Paulo Rio não está presente. Sim, nesse momento em que Vossa Excelência Pela ordem, passa a senhor ser- presidente. Se for começar a jogadinha aqui, eu vou sair daqui também, porque é brincadeira, né? Porque eu não É posso brincadeira. pedir vista O do Rio projeto de sair lei? para a Márcia pedir vista do negócio que nós estamos agora. É brincadeira isso aí. Não desculpar, mas nós Eu estamos insisto começando no pedido de Tá vista. virando um circo isso aqui. Vocês vão desculpar. Então eu vou pedir vista de tudo aqui para frente, então. Deputado. Não, dá licença, senhor presidente. Deputado, Aí é não, brincadeira isso não, aí. Vossa Excelência tem brincadeira o todo negócio o direito desse. de se manifestar O Rio estava democraticamente, aqui até agora. expor sua opinião, Ele já sua votou insatisfação. contra, ele já pôs contra, ainda sai para a Márcia pedir. Vossa Excelência Isso, é tem, brincadeira isso aí. Não, tudo bem. Vamos tem continuar. todo o direito de expor Opa. sua insatisfação, mas nós somos amparados pelo regimento. Chumbo trocado não dói. Vamos embora. Regimentalmente, Posso pedir. a bancada do Partido dos Trabalhadores Eu quero pedir encontra-se... vista do meu processo Mas, em conjunto. ok, do meu mas vamos requerimento terminar, conjunto. esse encaminhamento. É brincadeira. Regimentalmente, a bancada do Partido dos Trabalhadores encontra-se amparada nesse momento. Vamos fazer o mesmo, não tem Eu a problema. princípio, quando vi a deputada fazendo o encaminhamento, imaginava que não havia essa possibilidade. Mas uma vez que ela seja Não tem problema. o membro do Não, eu já pedi partido pra nesse deixar. momento, não há, regimentalmente está amparado. Joguinho, eu conheço esse joguinho. Pode deixar. Então, é regimental Vamos pra o guerra, pedido. Vamos firme. Vistas concedidas à deputada Márcia Lia. Vossa Excelência fez uma solicitação de vistas conjuntas. Conjuntas, sim, senhor. De qual? Desse mesmo. Desse requerimento. Por favor. É regimental o pedido de Vossa Excelência, Incomoda falar a verdade aqui nessa comissão, viu? Mas vamos embora. vistas conjuntas concedidas ao deputado Coronel Telhada. Falar dos verdadeiros criminosos incomoda, mas... Requerimento, item de número 14. Requerimento CDD número 34 de 2017, de autoria do senhor deputado Carlos Gianazzi, para que seja realizada audiência pública pela comissão com a presença do senhor Márcio Fernando Elias Rosa, secretário de Estado de Justiça e Defesa da Cidadania e diretor-presidente da Fundação Casa, bem como dos servidores da Fundação e dirigentes de sindicatos da categoria, CIT-CESP e Citraenfa, para que sejam debatidos os planos e as propostas para melhoria ao atendimento socioeducativo no Estado, tais como estrutura das unidades, capacitação e melhoria salarial dos servidores e funcionários e readequação da jornada de trabalho das categorias profissionais em atividade. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Vou Pela pedir ordem- vistas que eu quero entender melhor isso daqui. É regimental o pedido de Vossa Excelência, vistas concedidas à deputada Rita Passos. Item de número 15, CDD número 36 de 2017, de autoria do senhor deputado Carlos Gianazzi, para que seja convocado a comparecer perante a comissão responsável pelo comando do 39º Batalhão da Polícia Militar do Interior, em São Vicente, objetivando o esclarecimento sobre a denúncia de assédio moral, preconceito e tortura física e psicológica sofridos pelo soldado PM Adriel Rodrigues Alves Costa, divulgado pela imprensa recentemente. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Clélia Gomes. Quero pedir vistas. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Vistas concedidas à deputada Clélia Gomes. Item de número 16. Requerimento CDD número 39 de Pela ordem, senhor 2017. presidente. Pela ordem, deputado De vista João Paulo Rio. conjunta no 15. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Vistas conjuntas concedidas ao deputado João Paulo. Ah, o João Paulo pediu do item. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Beth Saão. Eu só queria saber se o deputado João Paulo pediu vista conjunta do item 15? Sim, solicitou. Passemos ao item subsequente, item de número 16. Requerimento CDD número 39 de 2017, de autoria da senhora deputada Beth Saão, para que seja convidado o secretário estadual de Saúde, senhor Davi Everson Wipp, e um representante do Ministério da Saúde, a fim de que compareçam para prestar esclarecimentos acerca dos problemas que vêm ocorrendo na distribuição do medicamento Tacrolimo pela rede pública de saúde do Estado, situação esta que representa uma grave violação dos direitos humanos dos pacientes transplantados que correm o risco de morrer em decorrência de uma rejeição por conta da falta dessa substância essencial que deveria ser fornecida pelo poder público. Em discussão. 16. Para o vistas. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Vistas concedidas ao deputado Coronel Eu Telhado. posso me manifestar? No Brasil. Pode, está em fase de discussão. Não, Ela está muito discutindo. Eu quero- o não, requerimento. não pela discussão, porque foi concedida vistas, mas é regimental o pedido de manifestação, ok, sem problema nenhum. Eu gostaria de me manifestar a respeito desse requerimento, porque esse sim é um problema complicado de ficar pedindo vistas. Pela ordem, senhor presidente. Porque Quero as reiterar. pessoas... Eu gostaria que garantisse a minha fala, por gentileza. Tem Vossa Excelência garantida a sua fala, deputada Muito obrigada. Eu acho que esse sim é um requerimento que a gente não pode ficar pedindo vista, porque as pessoas vão morrer pela falta da medicação. Então caso tem do que dote. haver a explicação da razão pela Pela qual ordem, senhor presidente. A seguir considerei a palavra pela ordem ao deputado Coronel Telhada, por enquanto o Para deputado discussão, quando a Marcelinho. gente pede vista, senhor presidente. Não, a discussão não estamos mais em discussão, porque Você foi poderia deixar eu concedido terminar de pedido falar de depois do vistas ao senhor se deputado manifesta, Marcelinho. Coronel Da Telhada? comissão também Por pode ficar se gentileza. manifestando assim, senhor É presidente. regimental. Bom, então posso começar Vossa minha Excelência tem fala garantido a novamente? sua palavra. Tá, obrigada. Então, eu gostaria de dizer que, na verdade, esse requerimento, sim, ele não deveria sofrer vistas pelos deputados, porque são pessoas que, por falta dessa medicação, estão morrendo. Então, eu sugiro à deputada Beth Saão que ela faça uma representação ao Ministério Público e que o Ministério Público, sim, convide o Davi Wipp e os demais representantes da saúde para que prestem informações e contas ao Ministério Público, já que aqui na Assembleia Legislativa a gente não consegue aprovar um requerimento. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Beth Saão. Vou aceitar a sugestão da deputada Marcialia e convidá-la, inclusive, para assinar comigo essa representação e vou pedir vistas conjuntas desse item e quero fazer minhas as palavras dela, porque considero também que esse é um problema seríssimo de saúde pública e que não deveria ser tratado desta forma. Mas, de qualquer modo, é legítimo que as pessoas peçam vista e vou fazê-lo conjuntamente com o Coronel Telhado. É a mesma coisa? Pela ordem, senhor Pela ordem, presidente. senhor presidente. Pela ordem, deputado Coronel Telhado. Queria dizer às duas senhoras aí que estão se sentindo desautorizadas, eu não sei o que está acontecendo, porque quando pediram do meu processo, do meu requerimento, não ficaram assim. Mas, primeiro, que eu acho que esse assunto não compete à comissão. No meu entendimento, à Comissão de Saúde. Segundo, que esse assunto já está sendo tratado na Comissão de Saúde, e no dia 29 de novembro haverá inclusive, salvo engano, o secretário virá aqui para conversar sobre isso. Então, no meu entendimento, não há por que esse assunto ser discutido nessa comissão. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, anteriormente tem o deputado Marcos Vignoli, a seguir... Eu cedo. Obrigada. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, é um problema, sim, de direitos humanos. Saúde, a falta de atendimento à saúde não é só um problema restrito de saúde, Coronel Telhada, é também um problema de direitos humanos. Direitos humanos não se trata só, não é só um problema de violência física.
ou violência psicológica. Deputada, a senhora não precisa me ensinar, eu sei as coisas. Então, Agora, cada um isso tem o seu também, entendimento. isso também é um problema de violência. Eu acho que claro cada um tem que seu é. entendimento, Quando, tem que ser quando, resolvido, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, eu estou com a palavra. Vamos Expressão, é. A gente não pode opinar aqui. Mas É, eu não deputada- interrompi, deputada- Vossa deputada Excelência. Telhada, faço um não apelo, eu faço um interrompi. apelo a Vossa Excelência. Eu quero ter o Deputada mesmo Beth, tratamento. deputada Beth, deputada Telhada, deputada Telhada, faço um apelo a Vossa Excelência. Deputada Beth tem sua palavra garantida. Faço um apelo a todos os deputados. Enquanto tivermos um deputado no microfone, que tenha a sua palavra garantida e qualquer fala enfim, ou participação que o outro deputado deseje fazer, basta se inscrever e pedir pela ordem que regimentalmente terá democraticamente garantida a sua palavra e seu espaço. Obrigada. Acho Tem a que é o palavra, mínimo deputada, de... tem a palavra a deputada Beth Salmo. Obrigada, presidente. É o mínimo de civilidade que nós temos que ter para conviver dentro desta comissão. Então, não vejo essa questão que ele vê, de que isso não é um problema de direitos humanos. É sim. E outra coisa, já que ele está sugerindo que o secretário vai estar aqui dia 29 de novembro, que façamos uma reunião conjunta da Comissão de Saúde com a Comissão de Direitos Humanos, porque isso é muito comum nesta casa. Quando tem pedidos e encaminhamentos semelhantes, faz-se comumente uma reunião conjunta entre comissões. Então, eu estou propondo a Vossa Excelência que nós podemos, se assim for possível, organizarmos para que possamos fazer conjuntamente com a Comissão de Saúde, até para que a gente possa também fazer esses esclarecimentos junto ao secretário. Pela ordem, senhor presidente. Só Pela ordem, deputado Marco Vignoli. Só para esclarecer, o deputado Telhada informou de forma equivocada, ele o Dartesp, o Giovanni Penha, que vem dia 29 na Comissão de Transportes. Olha a nossa. Mas a informação correta é de que o secretário de Saúde esteve aqui falando sobre esse tema. Eu acho que é um tema relevante aqui para a nossa comissão. Eu queria agregar aqui, eu fui puxar o que ele falou naquela data, eu tomei o cuidado de trazer aqui para agregar nessa comissão. O secretário de Saúde adjunto e equipe estão fazendo gestões na Assembleia do CONAS e tripartite, onde novamente será pautada ao ministro a necessidade de resolução definitiva da situação de abastecimento do Tracolimo. Os medicamentos Tracolimo 1 mg e 5 mg por comprimido é dispensado nas farmácias de medicamentos especializados da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, considerando os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicadas pelo Ministério da Saúde. Síndrome nefrótica primária em crianças e adolescentes, imunossupressão no transplante hepático, imunossupressão no transplante hepático em pediatria, imunossupressão no transplante renal, conforme portaria número 1554, de 30 de julho de 2013, que dispõe sobre financiamento e execução do componente especializado da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. Esses medicamentos integram o grupo 1A, sendo adquiridos de forma centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos à SES-SP, sendo dela a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensão aos pacientes. Bom, tem mais, foi falado bem mais aqui, e também depois foi me passado o que o Ministério da Saúde andou a partir daí. É a formalização de doação do medicamento junto à Fiocruz e a realização do processo licitatório para a compra do medicamento, o qual foi concluído. Situação de alerta nas farmácias do Estado de São Paulo, tendo em vista que os estoques estão escassos. Nova remessa do medicamento será entregue no almoxerifado em breve. Imediatamente após o recebimento, serão desencadeados os processos de distribuição em âmbito estadual. Então, só para agregar aqui nessa comissão, o que andou depois, que é a oportunidade que o secretário da Saúde teve aqui, eu acho que é um tema de muita relevância, mas usado bom senso. Ele teve aqui falando justamente sobre esse assunto e deu as explicações plausíveis aqui para a nossa Assembleia Legislativa e para todo o Estado de São Paulo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Beth Salmo. Só para complementar aquilo que o deputado Marco Vignoli está dizendo, que é o seguinte, ele teve aqui, acho que quanto? Há 1 mês e meio, mais ou menos, a data? Que ele teve aqui. Até agora, nada foi concluído. Por isso que esse requerimento continua sendo atual e necessário, para que o Estado também, nessa distribuição tripartite, que é formada, pela qual a saúde tem que estar submetida, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e os municípios, infelizmente, em boa parte deles, a Secretaria Estadual de Saúde não tem correspondido à sua contrapartida nessas relações. Portanto, o requerimento é atual. Apenas para complementar. Passemos, então, ao item subsequente da pauta, que é o item de número 17. Ok.
Temos apenas uma alteração a ser feita, porque o requerimento a seguir, ele perde o seu valor, porque eu acabo de ser informado que ele é endereçado ao senhor Marco Pila, que não é mais o diretor executivo da Fundação ITESP. Então, eu recomendaria, como é de autoria do deputado Zico Prado, eu recomendaria que algum dos deputados fizesse o pedido de vistas, ou fosse a votos para Pela ordem, senhor presidente. para rejeição. Pela ordem. Pela ordem, deputada Então, Bete eu Saon. peço vistas. Melhor, porque daí se faz a checagem da informação. É regimentar o pedido de Vossa Excelência. Item de número 18, requerimento CDD número 43/2017, de autoria da senhora deputada Bete Saon, para que seja convidado o diretor-geral da Agência de Transportes do Estado de São Paulo, ARTESP, senhor Giovanni Peng Filho, e um representante da concessionária CCR, Autoban, a fim de que os mesmos compareçam para prestar esclarecimentos sobre a falta de segurança no trecho urbano da rodovia Anhanguera, que atravessa o município de Limeira, particularmente os bairros dos Lopes, Jaguari e Tatu, situação esta que tem ocasionado inúmeras mortes por atropelamento ao longo das últimas décadas. Requer ainda que cópia dessa propositura seja encaminhada ao presidente da Câmara Municipal de Limeira, vereador José Roberto Bernardo. Em discussão. Pela ordem, deputado Marco Vignoli. Só para informar, esse sim é o que o querido deputado Coronel Telhada informava. O senhor Giovanni Peng Filho vem no dia 29/11, aqui na Comissão de Transportes, falar justamente sobre esse assunto. Sim. Em feita a informação, algum outro deputado deseja fazer algum outro encaminhamento? Não havendo outros encaminhamentos... Para pedir votação nominal. Não havendo outros encaminhamentos, está, portanto, encerrada a discussão. A votos. É regimentar o pedido do deputado Marco Vignoli para que seja feita a votação nominal da propositura. Item de número 18. Item de número 18. Como vota o deputado André Soares? Voto favorável. Como vota o deputado João Paulo Rilo? Favorável. Favorável. Como vota a deputada Bete Saon? Favorável. Favorável. Como vota a deputada Rita Passos? Senhor presidente, se está marcado dia 29/11 a visita da pessoa em outra comissão, que esta comissão também se junte a ela, né? Eu acho Porque senão não tem tempo, nós já estamos no começo. Eu acho bastante razoável a propositura e eu diria à deputada Bete, que é autora do requerimento, se a deputada Bete concordar que a audiência pública seja feita em conjunto com a comissão ora citada, nós poderíamos transformar o requerimento em audiência conjunta e aprovaria-se por unanimidade. Já está em votação, né, presidente? É isso. A gente cria um pode precedente- transformar, porque nós estamos em processo de votação? Cria-se um precedente, né? Ok, eu penso o seguinte, para não quebrarmos o regimento, como estamos em processo de votação, eu acho que o que pode ser feito é o seguinte, é um entendimento consensual dos deputados. Em havendo um entendimento consensual, aprova-se o requerimento e faz-se um entendimento extraoficial dos deputados de que aconteceria de forma simultânea. Isso. Ok? Tudo bem? Então, talvez Vossa Excelência poderia retirar o pedido de votação nominal e nós aprovamos por consenso, por acordo com o compromisso de que seria uma audiência conjunta. Peço a retirada da votação nominal. É regimentar o pedido de Vossa Excelência, então encaminho da seguinte forma: os deputados que concordarem com a realização da audiência, nos termos que foram feitos o entendimento aqui nessa comissão, permaneçam como estão. Aprovado.
O item de número 19, por se tratar de item de minha autoria, eu passo a leitura do requerimento à deputada Beth Saão, aliás, dos 2 próximos itens da pauta. Requerimento CDD número 44 de 2017, de autoria do senhor deputado Carlos Bezerra Júnior, requer a realização de audiência pública com representantes do poder público e da sociedade civil para discutirmos sobre migração de venezuelanos no Brasil, com base nos dados da recente pesquisa realizada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e a garantia de direitos desta população do Estado de São Paulo em data a ser acordada. Em discussão, não havendo oradores inscritos em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Item de número 20. Requerimento CDD número 45 de 2017. De autoria do senhor deputado Carlos Bezerra Júnior, requer a apresentação de moção de repúdio à portaria do Ministério do Trabalho número 1129/2017, que altera o conceito de trabalho escravo e dá outras providências sobre a fiscalização e a publicação de cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo, conhecida como lista suja do trabalho escravo. Pela ordem, senhor Pela presidente. ordem, O senhor pela poderia ordem. explicar Isso, o que se trata, por favor? Isso. Acho que é importante. O que acontece é que é o seguinte. Eu estou propondo uma moção de repúdio com relação à portaria emitida há questão de mais ou menos 3 semanas pelo Ministério do Trabalho, na pessoa do ministro do Trabalho, que desconfigurou o conceito brasileiro de trabalho escravo. Mundialmente, o conceito brasileiro de trabalho escravo sempre foi reconhecido, passou a ser reconhecido nos últimos 20 anos, como o mais avançado do mundo, por organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas, como a Organização Internacional do Trabalho, entre outros. O que acontece é o seguinte: o ministro, sem qualquer diálogo com a sociedade, sem qualquer diálogo com o Congresso Nacional, numa canetada, durante um feriado, fez uma porcaria, quer dizer, uma portaria, e desconstruiu uma luta de conquistas de direitos dos trabalhadores de mais de 20 anos. Ele desconfigurou o conceito. Tirou, entre outras coisas, por exemplo, o poder de fiscalização dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho, dizendo que agora o que vale não é mais aquele técnico qualificado do Ministério do Trabalho, mas sim que ele tem que ter um agente policial junto. Criou figuras bizarras, como, por exemplo, uma nova forma de inserir as empresas que foram flagradas explorando o trabalho escravo na lista suja do trabalho escravo, uma iniciativa reconhecida no mundo inteiro como um dos maiores avanços na luta contra o trabalho escravo, tirando os critérios técnicos e agora substituindo esses critérios por critérios políticos. Os critérios não são mais técnicos agora, no flagrante. Agora tem que passar pelo crivo do ministro. Isso vem sendo contestado no mundo inteiro. Vem sendo contestado no Brasil por vários setores da sociedade. Aqui, eu estive num painel a semana passada, falando num painel na escola pública, na Escola Superior do Ministério Público da União, lá em Brasília. A mesa conduzida pela Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, que foi enfática, aliás, é hoje novamente enfática, no repúdio a essa portaria, a essa manifestação. Em síntese, o que essa portaria está fazendo? Esse ministro, que não tem nenhum histórico, nenhuma tradição de comprometimento com as questões trabalhistas, esse ministro que não tem nenhuma tradição no enfrentamento ao trabalho escravo, por exemplo, em troca, e aí a gente precisa ser claro no que está acontecendo, Rita. Como você está me perguntando, é por isso que eu estou me estendendo um pouco mais. Vamos ser claros no que está acontecendo no Congresso Nacional, que virou um balcão de negócios. Vamos ser claros no que está acontecendo. Para a manutenção do presidente da República no poder e para que se evitasse que ele fosse investigado, o que é que se fez? Se fez essa portaria
para atender a interesses da bancada ruralista, que tinha preocupações com uma série de empresas e de grupos latifundiários que seriam inseridos na lista suja, para que eles não fossem inseridos, para atender esses interesses. Numa troca, à luz do dia, foi vendida a dignidade dos trabalhadores, vendido o conceito brasileiro de trabalho escravo, para que o senhor Michel Temer não fosse investigado. Não dá para a gente olhar isso e ficar calado. Não dá para a gente ver, num canetaço, o Brasil se transformar, do dia para a noite, em referência mundial na luta contra o trabalho escravo, numa vergonha internacional nesse campo. E eu quero dizer, a gente tem que reagir, você pode estar me perguntando, mas por que a gente tem que reagir a partir de São Paulo? Porque nós aqui em São Paulo, e nós na Assembleia Legislativa de São Paulo, tomamos uma posição de vanguarda na temática do trabalho escravo. A lei que eu apresentei aqui, que é de minha autoria, e que nós aprovamos em conjunto, e que é considerada pela Organização das Nações Unidas como a mais avançada legislação estadual no enfrentamento à escravidão moderna hoje no mundo, é um grande avanço. Foi copiada por outros 5 estados brasileiros. E esta lei também passa a ser ameaçada por essa medida, que precisa ser enfrentada, que precisa ser denunciada e que precisa ser trazida à luz para que a população brasileira reaja. O que não dá, deputada, de forma nenhuma, nem deputados, e aqui fica o meu apelo, o que não dá é para o interesse de um grupo ou de meia dúzia se sobrepor ao interesse de milhares de brasileiros. Eu entendo o que está por trás disso. Todo mundo sabe, os números apontam que há 45 milhões de pessoas hoje no mundo em condições de escravidão. Estudos como o da Walk Free Foundation apontam que 150 bilhões de dólares são movimentados pela escravidão moderna no mundo. Logo, o que movimenta e o que está por trás da atual portaria, criticada por vários setores da sociedade, e aí eu não quero entrar nessa polarização, porque a polarização é a pior coisa que pode acontecer, a crítica veio de vários setores, inclusive do meu próprio partido. O presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi quem deu início à luta contra o trabalho escravo no país em 95, o presidente Fernando Henrique Cardoso veio a público dizer que essa portaria precisava ser revogada. Então, assim, você tem em todos os segmentos político-partidários e no espectro ideológico uma repulsa e uma condenação a isso, que é, sem dúvida nenhuma, além de um desserviço, além de um vexame internacional, a mais grave violação de direitos humanos feita em troca de uma vergonhosa barganha no Congresso Nacional para se manter um grupo que tem medo de ser investigado. Enfim, concordemos ou não concordemos, eu tenho por obrigação, pela minha história, pela minha militância, denunciar o que está acontecendo, dizer o que está acontecendo, colocar a moção a votos, fazer esse debate, fazê-lo a partir de São Paulo e pedir aos deputados da Comissão de Direitos Humanos, pedir aos deputados do meu Estado, para que a gente enfrente isso. Porque qualquer medida para desinstrumentalizar o aparato legal do país contra o crime de exploração do trabalho escravo precisa ser combatida com veemência. São Paulo tem a legislação mais avançada do mundo no âmbito estadual contra o trabalho escravo. E é daqui que tem que sair a maior resistência. É isso, deputada Beth. Espero ter respondido, deputado. Foi a deputada Cândida. Não, eu sei, mas... Não, pelo contrário. Estão feitas as minhas explicações à deputada Rita. Só para cumprimentar o presidente Carlos Bezerra pela sua luta no tema do trabalho escravo e pelo requerimento, que importante moção. Assisti um vídeo essa semana de uma rede espanhola que denunciava isso, além da questão da base de Alcântara e outras deficiências que nós temos que ficar alerta. E eu acho que aqui, sim, é um palco importante para a gente poder travar esse tipo de batalha. Parabéns ao requerimento do nobre presidente. Obrigado, deputado. Senhor presidente, eu gostaria de conhecer essa portaria do Ministério do Trabalho e estou pedindo para a minha assessoria, então eu peço vistas.
eu queria, na verdade, fazer um apelo a Vossa Excelência, deputada Rita. Deputada Rita, faço um apelo como parlamentar e como colega. Essa portaria é bastante conhecida. Hoje, nós tivemos mais uma mudança. Eu vou até ler para Vossa Excelência, porque essa portaria bizarra vem sendo questionada em todos os espaços do país. Essa portaria está sob liminar do Supremo Tribunal Federal, nesse momento. Há um questionamento do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu peço a Vossa Excelência, por se tratar de um debate da Comissão de Direitos Humanos, Vossa Excelência tem todo o direito, por exemplo, de votar favoravelmente, de votar contrariamente ou até mesmo de se abster por não se encontrar em condições. Mas esse é um tema urgente. Esse é um tema em que nós não podemos esperar mais uma semana, mais 10 dias ou mais... Porque... Senhor presidente, eu não vou me abster, eu quero votar sim ou não, mas eu não posso fazer uma moção de repúdio de uma portaria que eu não conheço. Então, eu gostaria de conhecer a portaria primeiro, para poder fazer isso, né? Com certeza, eu também sou uma defensora das pessoas, jamais aprovo o serviço escravo. Com certeza, tanto é que nós estamos nessa comissão aqui, porque justamente nós somos os defensores, dentro da nossa comissão, do ser humano, né, da pessoa humana. Então, eu só gostaria de conhecer melhor essa portaria, eu já até anotei aqui ao lado, para a minha assessoria depois pegar essa portaria, que eu gostaria de conhecer melhor. Tá bom? Mas com certeza, na próxima semana, estarei votando... Respeitando democraticamente a posição de Vossa Excelência, até em virtude de que temos aqui vários órgãos registrando e tal, respeitando democraticamente a posição de Vossa Excelência, assim... Em que pese todas as ponderações, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que repensasse seu posicionamento, pedindo a sua assessoria técnica, um posicionamento, quem sabe, até o final dessa comissão, até o final dessa sessão. Por quê? Eu penso que Vossa Excelência me conhece minha militância já de muitos anos. Eu fiz aqui uma explanação que creio minimamente embasada. Organismos como a ONU, OIT, enfim, organismos internacionais, a Procuradoria-Geral da República, enfim, há uma série de manifestações no país. Eu acho que é muito claro, Vossa Excelência se coloca claramente em favor, contra o trabalho escravo. Então, o apelo que eu faço a Vossa Excelência, em nome da minha militância, eu sou um militante de anos, que tenho dedicado a minha vida ao longo de muitos anos em favor dessa luta. Faço um apelo a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência, de fato, é uma militante comprometida com a erradicação do trabalho escravo, diga a Vossa Excelência, não tenha qualquer dúvida, vote pela moção, até porque, na verdade, a moção só tem o poder de pressão. É só isso. É uma moção. Nós vamos pressionar o Congresso, nós vamos pressionar o ministro a que ele não faça isso. É só isso. Senhor presidente, eu só gostaria de ver a portaria mesmo, por favor, tá? Eu, na semana que vem, estaria aqui junto. Pela ordem, senhor presidente. Ok. É regimentar o pedido de Vossa Excelência, vistas concedidas. Perdão, eu estou acostumado na presidência, na verdade, quem está presidindo é a deputada Beth. Quem está presidindo é a deputada Beth. Vista concedida. É que para mim foi tão surpreendente o pedido de vistas num assunto tão consensual que eu aqui estou pasmo, eu não consigo acreditar. E até acredito, porque lá no Congresso aconteceu o que aconteceu. O ministro fez o que fez, aqui paralisou. É inacreditável, estou pasmo. É inacreditável. Eu não tenho olho na nuca, mas que devolva a presidência. Deputada Beth, devolvo a presidência para o deputado Carlos Bezerra. Bom, mas pela ordem, dá oportunidade, senhor presidente, ou senhora presidente, deputada Beth São, não, já estou na cadeira de novo. De entendimento. Primeiro que eu queria pedir vista conjunto com a deputada Rita Passos. E a outra questão, a questão só de entendimento de tramitação. Eu protocolei no dia 26, muito próximo do dia 25 desse requerimento do deputado Carlos Bezerra, uma moção muito semelhante, no mesmo sentido. E eu queria, no plenário, apresentei no plenário, eu queria só entender o seguinte,
o que foi aprovado agora é quando for aprovado, é para a comissão formular uma moção de repúdio. Isso, é isso. Isso. Então, na oportunidade, eu gostaria que Vossa Excelência encaminhasse para aproveitar os argumentos que a gente faz conjuntamente. Sem nenhuma dificuldade. Essa Não sabia da moção. Não Só para sabia da aproveitar moção apresentada por Vossa Excelência o ao plenário. O meu tempo aqui na questão de Sim, ordem. aliás, deputado, eu diria o seguinte, somemos esforços. Não vamos unir as moções, Claro, não. claro. Somemos esforços. Empurremos essa que é uma moção bastante simbólica e emblemática, que é uma moção da Comissão de Direitos Humanos, onde eu imaginava que passaria consensualmente, sem qualquer dificuldade, e somemos esforços também no plenário. Vamos. Então, na oportunidade, longe de qualquer polarização ou polemização, mas vale lembrar, deputado Carlos Bezerra, que esse retrocesso, esse decreto, que de fato é extremamente violento ao país, é apenas mais um capítulo do golpe continuado. Infelizmente, com exceção deste deputado, da deputada Beth Saão, eu acho que todos os outros aqui defenderam, de certa forma, o início do golpe. Na verdade, a violência institucional, o desmonte institucional que Vossa Excelência faz referência com muita competência e razão, ele começa no impeachment, no golpe. Porque a reforma trabalhista, o congelamento de gastos, a reforma da Previdência, entregar a parte da Amazônia, entregar o pré-sal, esse retrocesso agora, são capítulos de um mesmo golpe. Era só o registro que eu gostaria de fazer. Presidente. Pela ordem, deputado Duas Coronel coisas. Telhado. Primeiro, eu queria responder ao deputado Rilo. Regimental. Os únicos que votaram no Temer foi ele e a deputada Beth Saão. Acho que os demais não votaram no Temer. Então não sei porque ele está falando que Não, o Temer não estava na Então urna, não sei porque ele está deputado falando que Telhado. nós participamos. Quem votou foi ele. Ele e a Beth votaram e fala que eu estou participando de golpe? Não, ninguém vota em vice. Não me meça pela sua régua. Deputado Rilo. Agora eu estou falando, né? Agora pode falar. Os únicos que votaram no Temer aqui foi o senhor e a deputada Beth. Então, quem pariu, Matheus, que embale, meu amigo. Sinto muito. E outra coisa, pelos mesmos motivos que a deputada Rita pediu vistas do requerimento de número 20, do número 21 eu também queria pedir vistas, porque eu não conheço a maioria das pessoas aqui citadas nesse prêmio aqui. Eu queria pedir vistas para conhecer essas pessoas. Pela aqui. ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Opa, falei obrigado. primeira. Apenas um esclarecimento ao deputado Coronel Pois não, Telhada. senhor presidente. Não cabe vistas no item de número 21. Nós vamos votar esses nomes, é isso? Exatamente. Tá, eu vou pedir votação nominal de todos eles, porque eu desconheço quem seja aqui. Sem problema nenhum. Aliás, um eu conheço e acho que não merece. Pela ordem, senhor Sem presidente. problema nenhum. É um direito nosso. Vamos embora. Pela ordem, senhor presidente. Só para fazer Pela ordem, uma senhor presidente. Calma, colocação. Calma. peraí, pra indicar. calma aí, vamos organizar. Peraí, pela ordem, o deputado Marco Vignoli, a fazer seguir a uma- deputada Rita Passa, a seguir a deputada Clélia. Uma colocação ponderada aqui. Eu entrei quando eu vi a pauta, eu entrei na página da Assembleia, que tinha lá e não tinha a data final, pelo que eu vi, para indicar as pessoas. Eu, pelo menos, não vi lá. Eu queria ponderar se existe a possibilidade de estender, ou se tinha, talvez outros deputados não conseguiram nesse período apresentar nomes, se a gente poderia talvez trabalhar para a próxima sessão, porque eu teria nomes para indicar e pelos outros parlamentares que eu conversei aqui também. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Beth Saão. Tinha a data de ontem, era a finalização, às 14 horas, salvo engano. Tinha até o horário de Sim, que porque encerrava é regimental, o isso prazo. é prazo como é feito Não é? todos os anos. Então, e não foi prorrogado. Portanto, só para te dar esse esclarecimento. Foi um prazo exíguo, né? Ainda nós comentamos isso, mas tinha um prazo para finalizar, que foi ontem, às 14 horas. Então, as indicações estão aqui. Eu acho que as pessoas podem até não conhecer, mas tem muita gente que é conhecida, e cada um tem as suas indicações. Quem viu a data acabou indicando, deputado. Eu entendo. Eu entendo a tua posição, mas é que o prazo foi esse mesmo. Perfeito. Pela ordem, presidente, só para entender da parte técnica e também se é possível a extensão ou não. Um segundo. Bom, perdão, estamos esclarecendo ainda a dúvida do deputado Marco Vignoli. Sim, pode falar, deputado. Não, só para talvez eu mesmo não tenha verificado, mas outros parlamentares também, se existe essa possibilidade e também a vontade política dos outros parlamentares para que a gente possa estender esse prazo.
Eu entendo que deliberação pode pedir vistas, eu não sei porque eu não posso pedir aqui. Pela ordem, senhor presidente. Eu Pela gostaria ordem. de saber que se fosse até ontem, né, se foi até ontem, que eu não sabia, às 14 horas, daria tempo do senhor incluir também para hoje, se fosse até ontem, às 14? Veja. Não seria, assim, prudente até que o senhor fizesse para a semana que vem a inclusão dessa pauta? Veja, esclarecendo a todos os deputados, eu, de fato, na verdade, novamente estou surpreso. Assim como estou surpreso com a moção, estou surpreso também com o que está acontecendo nesse momento. Eu nunca vi esse prêmio ser polemizado. Pois é. Nunca vi esse prêmio se polemizar nem com nomes, nem com datas, nem com prazos. Na verdade, a minha atribuição como presidente é a mesma há anos, assim como era do presidente anterior, Adriano Diogo, que fazia exatamente a mesma coisa. Chegava no prazo regimental, mandava a publicação, comunicava e dava publicidade ao que deveria ser feito. Agora, o fato é, foi cumprido o rito regimental? Sim. A questão é, nós vamos trabalhar então para quebrar o rito regimental? Bom, se esse for o entendimento do plenário da comissão, eu vou respeitar. Eu acho temerário. Por quê? Uma vez rompido o rito regimental, começa a se abrir isso para uma série de coisas. Isso que eu me lembro, desde que eu estou aqui, esse é meu 7º ano, não me lembro disso ter acontecido anteriormente. Sempre isso foi extremamente pacificado. Aliás, diria uma coisa a vocês. O Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos, inclusive por muita gente, ao longo de muito tempo, foi extremamente subestimado até. Subestimado. Quero lembrar aos parlamentares que estão nessa comissão do seguinte: essa comissão tem 2 prêmios. Tem o prêmio de Direitos Humanos, que é o Santo Dias, que acontece agora, em dezembro. E o Bete Lobo, que é de mulheres de destaque no campo dos direitos humanos, que acontece em março. Quer dizer, são 2 prêmios tradicionais, anuais, que acontecem desde que eu estou aqui e que nunca foram polemizados. Senhor presidente. Às vezes uma coisa aqui, outra ali e tal, mas assim, acho absolutamente desnecessária, e aí queria fazer um apelo, coronel, desnecessário o fato da gente esticar as discussões, tal. Podemos até manifestar contrariedade. Por exemplo, eu não tenho consenso no nome A, B ou C, não me sinto à vontade em acompanhar a indicação X, Y, Z. Ok. Agora, a gente, não vamos, o processo não é, então tem que abrir, puxa a data, empurra, não, vista, tal. Não acho que esse é o caminho. Senhor Não acho que esse é o caminho. Não tem sido esse o caminho ao longo dos anos. Foram apresentados 7 nomes. Quantos nomes nós temos que aprovar? São quantos nomes? Nós vamos aprovar os nomes que vieram. Não, mas não tem um número? Não, é isso. É ilimitado? Se apresentar 20 nomes, os 20 nomes? Assim? É isso o número de nomes. Nós estabelecemos apenas o critério do que é o prêmio e menção honrosa. Só isso. Presidente, esse prêmio Santo Dias, desde que eu estou aqui na Assembleia, ele era direcionado a uma pessoa apenas. E aí, em determinado momento, na presidência do deputado Adriano Diogo, é que foi feito esse fatiamento, vamos dizer assim, e foi feito entendimento da comissão para que se fizesse isso. Então, acho que a gente deve votar logo. O que foi? Desculpe, eu estava conversando ali. Quando eu comecei aqui, em 2007, esse prêmio, as pessoas indicavam, e geralmente a comissão votava para um membro apenas. E com o Adriano Diogo foi feito esse fatiamento. Ele é ocupado, então. Então, é uma praxe que vem acontecendo depois com o Adriano Diogo. Exato. Acho que 2 prêmios, o resto os demais menção honrosa, não é? Não foi isso, o deputado Bezerra? Oi? 2 premiados e os demais menção honrosa dos indicados, para poder contemplar todos, não foi isso? Não tinha, não tinha regra. Estão me informando a nossa assessoria. Antes, cada deputado apresentava o seu. Então, havia uma negociação, me dá os votos seus e tal, aí a comissão fez um entendimento de cada um indicava quem quisesse e a comissão votava o prêmio Santo Dias para todos os indicados. Pela ordem, senhor presidente. Perdão. Só
trabalhando bom Por senso, favor. entendo todas as Por ponderações. favor. é, Não, e eu quero dizer o seguinte, desde que assumi a condução dos trabalhos dessa comissão, eu tenho sido o mais democrático e transparente possível nas decisões. Né? Claro. A gente vem avançando nessa direção. Né? Tanto é que esse debate está posto dessa forma. Claro, Quer dizer, claro. não tem nenhuma dificuldade com isso. Só por entender, entendendo todas as ponderações, mas por entender, realmente eu tive dificuldade em achar a data, ou não vi, enfim. Mas, pelo que eu entendi, pela parte técnica, a gente poderia sim estender uma semana. Então, no sentido de contribuir com o processo, de valorizar, e é uma coisa boa, eu me lembro, esse ano estava eu e você, no Prêmio Santo Dias, estava entrando, contribuir com o processo, mas queria, se a parte técnica permite que seja estendido para a próxima sessão, eu queria fazer esse encaminhamento para que a gente pudesse, até a próxima reunião da comissão, votar esses nomes e aqueles que a gente colocaria no prazo legal, que acho que é 24 horas antes da comissão. Presidente, pela ordem, só para contribuir com o debate, aqui, eu não sei se foi isso, porque eu não sou tão assíduo na comissão, peço até desculpa, mas geralmente um dos itens da pauta da sessão indicava para na próxima sessão, num período X, estipular esses nomes para... Eu não sei se foi assim que aconteceu na comissão, nos outros anos, com o Adriano Diogo era assim que acontecia. Como é que é? Perdão, desculpa. Na presidência do deputado Adriano Diogo, um dos itens da nossa pauta, por exemplo, hoje, seria para indicar para a próxima sessão os nomes para concorrer ao Prêmio Santo Dias. Então, os deputados que estivessem presentes aqui recebiam esse requerimento e apresentavam, tinha esse prazo para apresentar. De repente, é uma coisa que a gente pode Melhorou muito. estipular aqui nessa reunião para que na próxima, quem tiver interesse, apresente. Eu estou pensando aqui no seguinte, estou pensando em fazer uma proposta aqui. Estou pensando, nós temos um problema efetivo e regimental que eu estou sendo alertado pela secretaria. Foi até por isso que se acelerou e se pôs isso rapidamente na pauta. A questão é a seguinte: se não votar hoje, não haverá tempo hábil para a confecção dos pergaminhos e para a liberação do prêmio. Eu acabei de ser informado. Então, Faz amanhã, Então, Pergaminho à mão. Tem um cara aí que não anda. é o seguinte, eu proporia o seguinte, eu proporia essa informação que eu tenho. Eu proporia a criação de um critério, tá? Propondo aqui, estou olhando aqui as coisas, tentando a criação de um critério para se estabelecer a coisa aqui, para tentar encontrar um caminho. O critério seria o seguinte: o prêmio tem prêmio e menção honrosa. Certo? Então ficaria da seguinte forma: o prêmio se destinaria às indicações dos membros efetivos dessa comissão que cumpriram os prazos regimentais. As menções honrosas contemplariam todos os pedidos dos membros efetivos dessa comissão e daqueles outros que não são da comissão, que fizeram pedido também dentro do prazo. Não há consenso. Bem, mas eu... Bom, então, Pela ordem, senhor presidente. Tá, e Pela ordem. qual que é a contraproposta? Porque assim, Não, eu não- gente, pessoal, um minutinho, deixa eu entender uma coisa. Contraproposta. Estamos tentando estabelecer um diálogo. Não há sou diálogo contra, sobre não. nada. Eu não sou contra, não. É um... Diálogo sobre nem sobre um prêmio. Pode ser um É caminho. inacreditável o momento que a gente está chegando em termos da política ser- no pode- Brasil. pode ser um a gente não caminho. consegue dialogar sobre um prêmio que não é dado para nós, para sobre- pessoas que realizam trabalho no campo do... Espera só um minuto. Espera só um minuto. Não, vamos Deixa eu só votar, então. inverter. Vamos Peraí, votar. deixa eu só inverter uma coisa. votar Espera os só um nomes. minutinho. Espera só um minutinho. Eu não estou acreditando. Nós estamos na Comissão de Direitos Humanos Presidente, vamos votar. discutindo se as pessoas que efetivamente trabalham pelos direitos humanos do país devem ou não ser premiadas.
Ah, então pera só um minuto. Então para, eu vou largar a comissão. Presidente, mas Porque aí é demais. o senhor não é dono da bastasse, comissão. desculpe, não bastasse. O senhor não é dono da comissão. Não é questão de Somos ser todos dono. E deputados. Vossa Excelência nem vem na comissão. Vossa Excelência fala do lado de fora. Não dá presença Não na tem culpa que o senhor comissão. tá nervoso. Vem aqui pra tumultuar o tempo tem todo. culpa que o senhor É tá o nervoso. fim da picada. O senhor tem que me É o engolir. fim da picada e ainda O vem senhor com tem que me cinismo. engolir, É presidente. o fim da picada. Eu tô O senhor tá farto. nervoso, o senhor Não tô abandonou o nervoso, eu tô farto de cinismo. É Isso pra é mim que faz isso. o Brasil não É pra mim avançar. isso que o senhor tá É falando. isso que faz o Brasil É não pra avançar. mim que o senhor está falando. Aqui não dá. É É pra mim. também. É pra mim. Também pro senhor. Então, se o senhor não estiver É também contente, o pro senhor senhor. abandone o posto. Pô, por que Eu que não assumo o seu dialoga? lugar. Que assume o Até agora eu tô quê? quieto, meu Assume amigo. o quê? Vossa Eu tô Excelência quieto. trabalha com essa hierarquia Eu militar, estou quieto. assume posto, vai posto. E o senhor é o está quê? no E parlamento. o senhor é o quê, Democracia, deixa eu E lhe o senhor é o lembrar. quê? Democracia. Na É o que o senhor não democracia faz, as o senhor pessoas tá são querendo impor aqui, eleitas. o senhor não impõe nada. É voto. O senhor não É impõe nada voto, aqui. entendeu? O senhor não E eu impõe estou nada. com a Então, vamos palavra. aos Caso votos. o senhor não saiba, Vamos aos eu votos. estou com a palavra. Vamos aos votos. Eu estou com a palavra. O senhor tá querendo impor Eu o estou quê com a aqui? palavra. Quem está querendo O senhor é impor mais é o deputado senhor. que a gente, Quem por está acaso? querendo impor é o senhor. Vamos aos votos. Que isso? Pronto. É Fica demais. discutindo, falando. É demais, e não é faz muita nada. discussão inútil. Vamos aos Que votos. tal trabalhar um pouco? Vamos aos votos. Que tal Chama os trabalhar um votos. pouco? Chama os votos. Que tal trabalhar um Chama pouco? os votos, presidente. Vossa Excelência poderia dar o exemplo e trabalhar. Estou dando exemplo e estou dizendo que é democracia aqui, não indicando Por que gente Vossa que não Excelência não merece. dá presença nessa Aliás, não é comissão? porque o senhor devia estar brigando. Por que Vossa Excelência não dá presença nessa Eu não comissão? estou aqui? Que isso? Ou é um fantasma que você Que está vendo isso? aqui? Que isso? Ou é um fantasma? Quando todo mundo dá coro, aí Vossa Excelência vem pra tumultuar. Meu amigo, não tenho me culpa de você estar poupe, nervoso. Me poupe. Não sei o que aconteceu me essa noite, mas eu não tenho culpa. Me poupe. Vá discutir Me seus problemas poupe. lá fora, presidente. Me poupe. O senhor me Aqui, respeite. o O senhor me Quem tá respeite. Eu estou desrespeitando presidindo alguém essa aqui? comissão. Quem tá Estou presidindo desrespeitando essa aqui? comissão. Não desqualifica, não tá desqualifica a desrespeitando discussão. aqui? O senhor me respeite. Quem tá Por favor, com a desrespeitando palavra aqui? o deputado João Paulo Rilo. Bom, eu estou saindo e peço aos demais... Fique à vontade. Porque não tem Fique à condições de trabalhar vontade. com o senhor. Fique à vontade. O senhor pensa que Fique é à o ditador vontade. nessa comissão Fique à aqui? vontade. O fato de ser Fique à presidente não lhe dá vontade. poder mais do que nós. Fique à vontade. O senhor é obrigado a Fique respeitar à todos os vontade. deputados O aqui. senhor está sendo respeitado. Vamos sair, O senhor está sendo respeitado. Sai. O senhor está sendo respeitado. Condição. O senhor está Se eu sendo ficar, eu vou derrubar tudo respeitado. aqui. Então vou ficar só para derrubar. Vamos ver. Fique, Vamos faça lá. o que o senhor quiser. Vamos lá, vamos Faz lá. o que o senhor sempre faz, Vamos que é a votos. tumultuar. Vamos a votos. Qual é a proposta, deputado Rilo? Tá nervoso, rapaz? Para mim, o encaminhamento que Vossa Excelência fez, eu acato. Se os demais acatarem, para mim não tem Não problema. tem acordo. Pela ordem, senhor presidente. Problema nenhum, mas eu queria falar um pouco, dialogar um É bom pouco. a gente ver como são as pessoas, né? Interessante. Dialogar um pouco com o desabafo de Vossa Excelência. Eu, sinceramente, acho, deputado Carlos Bezerra, que nós temos que buscar, deputado André, outros que mesmo, uma repactuação política na casa em relação à Dono comissão, da verdade, o cara, bicho. em relação à Comissão de Direitos Humanos. Porque todo mundo que está aqui, pelo menos minimamente, sabe por que existe hoje comissões de direitos humanos, né, em todos os aspectos, em várias instituições, qual é o histórico dela. Então, não dá para subverter. Eu compreendo as diferenças ideológicas, políticas de cada um. Quem chegou aqui, chegou pelo voto popular, tem legitimidade, mas são coisas distintas. A Comissão de Direitos Humanos, ela requer uma participação, um acúmulo, um respeito, uma sensibilidade diferenciada. É um tema extremamente delicado. O senhor tem toda a razão quando fala a crise institucional, política, de violência que a gente vive. Eu também fico muito triste com nós todos, assim, não quero culpar um outro. Eu acho que nós estamos banalizando a Comissão de Direitos Humanos. Eu não tenho uma proposta prática sobre isso, eu concordo com o desabafo, eu acho constrangedor a gente criar um grande problema, porque nós estamos expondo pessoas que foram indicadas, não somos nós, nesse caso. Nesse caso, a gente brigar entre nós está valendo. Nós estamos expondo pessoas que têm história, que foram indicadas, que muitas vezes nem pediram para ser indicadas. Nós que estamos fazendo a indicação e a gente cria constrangimento. Eu proponho, agora, vamos encaminhar o que tiver que encaminhar, que a gente tenta uma repactuação com lideranças partidárias, com o presidente da casa, com o líder do governo, sobre a Comissão de Direitos Humanos. Ela é muito delicada, a gente tem que respeitar. Se você é contra, tal, tem outras esferas, tem outras trincheiras, porque senão a gente fica no jogo da inviabilização. Eu não concordo com a política de saúde, então eu vou lá na comissão para inviabilizá-la. Eu não concordo com a política de cultura, eu vou lá para inviabilizá-la. Isso não está legal, a comissão não está andando. Então, eu me solidarizo com o desabafo de Vossa Excelência e peço aos demais aqui que a gente tenta buscar um equilíbrio nessa comissão. Nós estamos inviabilizando uma comissão muito importante.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Bom, Quero apenas, antes de Vossa Excelência se manifestar, quero apenas dizer o seguinte. Meu desabafo é muito mais amplo do que qualquer desabafo de tom pessoal. É Mais muito tom mais pessoal. amplo. É um desabafo institucional. É da insatisfação com o andamento da comissão. Eu sou um parlamentar, creio que, como todos aqueles que vieram para essa comissão, desejoso de ver avanços no campo dos direitos humanos. Cada um de nós aqui tem suas visões distintas, cores ideológicas distintas. Cada um de nós respeita a história de cada um dos que aqui estão. Mas eu quero dizer o seguinte: especialmente esses últimos meses, têm sido impossíveis de se fazer uma condução minimamente racional nessa comissão. Minimamente racional. Porque tudo se transforma numa enorme discussão. Cada vírgula, cada ponto, cada palavra que está colocada, cada pessoa, cada nome, cada pronome, cada adjetivo. E, assim, presidir essa comissão tem sido uma tarefa imensa. Não tenho medo da tarefa. Já tive várias diante da minha vida, terei outras tantas. Tenho receio disso. Agora, também preciso fazer meus desabafos, porque não é possível mais. Não é possível a gente chegar a um ponto onde cada um de nós aqui, todos nós, para cada um de nós, nosso tempo é precioso. Todo mundo aqui representa milhares de pessoas. As pessoas têm expectativas com relação a nós e às nossas decisões. Isso aqui, enquanto isso está acontecendo, tem custo de televisão, de iluminação, de estrutura, custo de erário público, todos nós sabemos. Nossos salários, nossos custos todos estão aqui. Quer dizer, nós temos deveres diante da sociedade, nós temos que entregar. Quer dizer, agora a gente não consegue consensuar. Se olhar a pauta de hoje, nós demos pequeníssimos passos e a gente não consegue consensuar o reconhecimento da sociedade diante de pessoas que realizaram bons trabalhos com relação ao campo dos direitos humanos. Eu quero dizer uma coisa, isso não tem a ver com política, isso não tem a ver com mandato, isso tem a ver com valorização mínima do parlamento. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós todos viemos para cá. Se a gente não tiver essa capacidade de diálogo, se a gente não tiver a capacidade mínima de transigir, de nos sobrepormos a isso, se tudo que nós falarmos aqui for motivo, então isso é contra isso, aquele é contra aquilo, então vou inviabilizar tudo, de fato, faz sentido o que o deputado Rillo está falando. Senhor presidente, nós temos que fazer uma senhor presidente, eu havia pedido... Eu sei, mas eu acabei interrompendo a fala do deputado Eu havia pedido Telhada. Antes do Telhada, do deputado Telhada, Não, mas eu deixa o deputado Coronel Telhada falar. Em primeiro lugar, queria eu só dizer- queria esclarecer, na minha fala, a síntese da minha fala, deputado, é a seguinte: não há nada de pessoal na minha fala, em que pese o desabafo mais emocional. Mas eu quero que Vossa Excelência não o tome como pessoal, porque ele não senhor é presidente, eu pessoal. queria dizer o seguinte, que primeiro a discussão entre o senhor e a Rita, não era comigo, não sei o que o senhor desabafou comigo. Primeira coisa, eu sei que o senhor tem uma diferença comigo, não é de hoje, mas não tem que levar isso a público, é besteira isso. É a questão, aqui nós estamos aqui com vários deputados, cada um com um ponto de vista, discordo do deputado Rillo, porque quando eles fazem a politização dos assuntos, vale, aí todo mundo acha normal. Entendeu? Troca de pessoa para votar contra, aí vale. Agora, quando a gente põe o ponto de vista da gente está querendo destruir o nosso Não, mas nós ponto estamos de falando vista. de um prêmio. Só para fechar. É um prêmio. Deixa eu fechar. São prêmios de pessoas que eu acho que não merece. Mas ok. É uma opinião vota minha, eu contra. ia votar contra. As outras pessoas realmente eu não conheço, ia ver quem é. Não havia problema nenhum. Se eu não conheço, mas está fazendo um bom serviço, em votar. Agora, até nisso eu estou sendo podado. Aí vem falar em democracia, eu não entendo isso. Quando é a favor de quem gosta, tudo bem. Quando é a favor do que a gente está pedindo, a gente está sendo radical. Não entendo essa postura, senhor presidente. Não entendo, eu não pedi para vir aqui. Dialogando aqui com eu o lembrar, senhor. deixar Na bem verdade, claro os deputados. dialogando com o Deixa eu senhor. falar, gente, eu estou com a palavra. Por Dialogando favor. com o senhor. Deixa eu só completar meu... Deixa eu eu completar, por me favor. permite o diálogo. Deixa eu completar, por favor. Eu queria deixar bem claro a todos aqui que eu não pedi para estar aqui. Fui convidado pela minha líder de bancada e foi uma missão que foi dada. Eu não tenho problema nenhum, não tenho nada contra ninguém. Agora, as pessoas têm contra mim, então isso é público e notório. E aí vem falar que eu que estou politizando, vem falar que eu estou bloqueando. Semana passada eu não pude estar presente por motivo de força maior e enviei o ofício que nem foi lido na comissão. Quando os outros deputados, o meu nem lido foi para dar a entender que eu estou faltando em comissão. Ué, interessante isso. Então, aqui são 2 pesos, 2 medidas. Se eu estou no time, vale tudo. Se eu não sou do time, começa a jogar de lado e falar um monte de absurdo de mim.
O senhor vai me perdoar, Coronel, mas... só para O senhor vai me perdoar, mas não é assim que funcionam as coisas. só para esclarecimento, sobre o seu ofício da semana passada. Sobre o seu ofício da semana passada. Que era um ofício que veio, mas só para esclarecer ao senhor, não houve quórum. Não há porque, Deu uma satisfação, não há presidente. por que ler um Os ofício outros deram numa sessão que não ocorreu. Os outros deram satisfação de onde estavam? Pode ler. Não O senhor há- mas o senhor Coronel, normalmente lê dos outros. Eu já vi o senhor lendo. Coronel, se Eu não já há- vi o senhor lendo. Coronel, se não há sessão... Ah, então é 2 pesos, 2 não, medidas. não, Coronel, se não há É 2 pesos, sessão... 2 medidas. Outro- Coronel, Já não houve sessão... Coronel, deputado, o senhor não leu. não é uma questão de preferência ou de não preferência. Tá bom, entendi. Vale pra Se uma, não vale há pra outra. sessão, pelo amor de Deus, não é possível. Que o senhor- brincadeira. não é possível que o senhor Você já rebaixe a leu aí, discussão a isso. Se não há sessão, não há justificativa. Hoje, por exemplo, eu li a justificativa do Adilson. Por quê? Porque há sessão e há quórum, há registro. Uma vez que não há sessão, não há registro. Agora, não é possível que o senhor imagine, Mas daí, veja, a opinião da sua assessora. Opinião, Eu ela estava aqui, respeito não é a opinião da opinião. sua assessora. Tá Eu vendo? não A vou gente tá entrar em sempre debate, errado. eu não vou entrar em debate Eu de não vou assessorias. discutir mais. Eu não vou tô- entrar em debate de vocês estão tudo assessorias. certo e eu tô errado. Veja, Coronel, eu não vou entrar Aqui nesse fica bem debate. claro qual é a Eu não vou entrar situação. nesse debate com o senhor porque ele é desnecessário. Mas se não for instaurado o quórum... Uma vez que não foi instaurado o quórum, não há motivo bom. de leitura. Não Entendi, faz o entendi. menor sentido Opa, tá bom, isso. tá bom. Faz o menor sentido isso. E não é essa a discussão. Não é Desculpa, essa. se teve quórum, eu não me lembro. Se teve quórum, teve. não foi... Não teve quórum. Viu, senhor presidente? Se teve Não quórum teve e não quórum. foi lido, Senhor presidente. foi uma falha. Agora, se não teve quórum, não foi uma falha. Não teve quórum. Tudo bem, meninas. Cessa. Pela ordem, senhor presidente. Veja, mas assim, se a gente. Mas essa é a questão. Essa é a questão. Coronel, se isso é um incômodo, o senhor também deve fazer uma autocrítica, uma autorreflexão. O senhor só entra nessa comissão. O senhor só entra nessa comissão quando o quórum está completo. Qual o problema? Eu sou Direito seu democrático. Então, o senhor está reclamando? Direito seu E por que democrático. o senhor está reclamando? Não estou reclamando, estou falando, faça reflexão. Outro dia um deputado aqui Faça saiu, reflexão. derrubou, pediu vista de Faça tudo, o senhor não reflexão. reclamou. Faça Aí ele reflexão. pode ou não? É assim? Faça reflexão. É assim, então? Ninguém está dizendo nada, só estou dizendo faça O reflexão. problema sou eu, então, é dessa Ninguém comissão? está dizendo, é que o senhor está dizendo que o Tem senhor uma é a saída, vítima. é que o Rilo falou, vai conversar com a Não, que o senhor liderança, está manda ele dizendo que o senhor é tirar. a vítima Pronto, e tal. Que o senhor simples quer assim. personalizar uma discussão que não é pessoal. O senhor que começou, presidente. Coronel, não é pessoal a discussão. O senhor Eu passou a quero ser pessoal, presidente. Tá bom, a discussão O senhor, não em é vez de me pessoal. chamar e conversar em particular, fez A escândalo questão não é público pessoal. aqui. A questão não é Coisa pessoal. feia com o presidente. A questão não é pessoal. A questão não é pessoal. Sobre o coisa feia, não coisa feia, guarde o seu pito para os seus filhos ou para os seus soldados. O senhor podia ter Eu me não estou chamado, aqui a para gente tomar conversar em pito de particular. ninguém, já O tem senhor idade não precisa ter suficiente. chilique aqui na O senhor frente da fique tropa. tranquilo, o senhor fique tranquilo. A única pessoa conhecida por ter chiliques públicos não sou eu. Não sou eu. Quem é conhecido nacionalmente por chiliques públicos não sou eu. Tanto foi que fez hoje. Deputada Beth Saão. Eu queria apenas concordar com as palavras do deputado João Paulo Rilo. Acho que essa comissão precisa, de fato, rever algumas questões. Acho que seria de bom termo a gente sentar, conversar, fora do horário da comissão, com as próprias lideranças partidárias e até com o presidente. Penso como Vossa Excelência no que diz respeito às aprovações. Às vezes, um requerimento muito simples acaba sendo inviabilizado, o que é absolutamente desnecessário. E a gente faz os acordos aqui que tem que ser feito, te retira a palavra convocação, coloca para convite. Quantas e quantas vezes nós fizemos isso, mudamos, compomos, fazemos juntada, enfim, a gente não tem sido intransigente aqui, muito pelo contrário. Mas não é isso que, infelizmente, a base de apoio do governo, alguns deputados aqui desta comissão têm demonstrado. E mais do que isso, com ânimos absolutamente acirrados. É natural o debate, é Só uma natural... coisa. Um parênteses só na sua fala, deputada Beth, de ambos os lados. Porque, assim, o PSOL também, na mesma postura sectária, se recusa terminantemente a participar da comissão, também trabalhando de uma forma sectária. Presidente Carlos Bezerra, muitas vezes, se nós conseguirmos fazer essa repactuação que o deputado Rilo propõe, certamente nós conseguiremos trazer de volta também o representante do PSOL aqui nesta comissão, que, aliás, faz muita falta. Sem dúvida. Né? Já fiz Porque tem um histórico de Vários. militância e de ativismo na área de direitos humanos. Eu acho que todos que estão aqui estão na defesa dos direitos humanos. Agora, não dá para a gente estar numa comissão de direitos humanos e a gente brecar e impedir o desenvolvimento desta comissão. Não é? E é isso que a gente está propondo. E não é de hoje, hein? Esta comissão, infelizmente, já há muito tempo que ela vem apresentando esses problemas,
que não são problemas tão simples, porque tem coisas que são tão pontuais e que nem essas coisas pontuais acabam sendo resolvidas, acabam sendo aprovadas. Eu me lembro bem e me reporto aqui ao requerimento, por exemplo, da morte daquele adolescente lá no Habib's. Quer dizer, não envolvia nenhuma instância do Estado, nenhum órgão do Estado, mas o garoto morreu e nós não conseguimos sequer trazer aqui os responsáveis e os acusados pela morte do menino. Portanto, são questões que marcam e que eu acho que comprometem o trabalho da comissão. Uma comissão que poderia estar aqui dando exemplo para o resto do país. No momento em que nós vivemos perda de direitos, perda de conquistas, retirada de direitos, violação de direitos que aumentam a cada momento. Hoje, para Vossa Excelência ter uma ideia, hoje, na cidade de São Paulo, hoje, quarta-feira, teve 4 feminicídios. 4. Um dia só. E mais 2 na região metropolitana, totalizando 6. Isso tudo são questões que poderiam estar sendo discutidas e debatidas aqui, encontrando, inclusive, alternativas para reduzir a violência, seja sobre a mulher, seja sobre criança, seja sobre negros, seja sobre comunidade LGBT, o que for. Este é o papel desta comissão. E, no entanto, a gente não tem conseguido. Eu acho que nós precisamos parar antes que as coisas aqui fiquem piores e que as pessoas tomem atitudes como simplesmente levantar, derrubar o quórum, como está acontecendo agora, e a gente não consegue avançar. Não há mais quórum para o prosseguimento da sessão. Agradeço a presença do deputado André Soares, da deputada Clélia Gomes, deputada Beth Saão, deputado João Paulo Rilo, e permaneço com o compromisso incessante da manutenção permanente do diálogo e da tentativa da promoção do diálogo nessa comissão. Estão, portanto, encerrados os nossos trabalhos nessa tarde. Não tem condição.